A abdução nas Bahamas. Vozes na noite. No verão de 2004, uma família viajou para as Bahamas para umas férias. Durante sua estadia, um dos membros da família experimentou um evento misterioso. Foi exposto a uma luz azul e perdeu a consciência. Junte-se a mim na busca pelos segredos que nosso primeiro relato encerra. Por favor, não deixe de compartilhar sua opinião sobre o assunto na seção de comentários. O que estou prestes a revelar é um evento absolutamente verdadeiro. Descreverei apenas o que posso lembrar. Contei minha história a 2 pessoas além de minha mãe e meu pai. Algum dia espero lembrar toda a minha experiência. Li várias histórias de abdução alienígena e tempo perdido. Nunca teria acreditado nessas histórias antes de passar por minha própria experiência. No verão de 2004, minha família, minha mãe, meu pai e eu, fizemos uma viagem para as Bahamas. Íamos fazer uma excursão de dias a Naal e alguns outros lugares. Eu tinha 17 anos e esperava ansiosamente meu último ano do ensino médio. Nos hospedamos em um hotel de frente para a praia em Nassau. Era uma grande suíte com quartos separados. Chegamos à tarde e começamos a apreciar a paisagem. Depois de uma longa noite, estava totalmente exausta. Decidi ir dormir por volta das 22h30. Assim que me deitei, adormeci rapidamente. Pelo menos é o que acho que aconteceu. Depois de um tempo, um forte zumbido vindo de fora me sobressaltou. Estava curiosa, então comecei a me levantar da cama para investigar. De repente, uma luz azul brilhante me atingiu no rosto. Era muito quente, mas reconfortante. Não sei o que aconteceu imediatamente depois disso. Acordei muito mais tarde. Na verdade, não poderiam ter passado mais do que alguns minutos. Deitei-me novamente na cama e dormi como se nada tivesse acontecido. Ainda não sei por que não alertei meus pais. Comecei a ouvir o forte zumbido novamente e senti como se estivesse em um avião. Abri os olhos. Olhei ao redor, mas só conseguia ver grandes assentos de voo com encostos altos, dispostos em várias fileiras. Eu era a única pessoa sentada na minha fila. Devo ter adormecido novamente porque a próxima coisa que lembro é estar sentada em uma sala grande e brilhantemente iluminada de branco. Esta sala estava completamente vazia, exceto por 5 cadeiras de metal e outras 4 pessoas sentadas. Essas pessoas não eram humanas, na minha opinião, e pareciam estar lá para me monitorar. Estavam vestidas com batas brancas e pareciam humanas, mas tinham algumas irregularidades. Por exemplo, cabeças ligeiramente maiores, sem cabelo em qualquer lugar do corpo exposto e um forte cheiro antisséptico. Elas não falavam, mas você sentia que entendia o que estavam dizendo quando olhavam diretamente para você. Depois de vários minutos, cada uma dessas pessoas se levantou em uníssono e caminhou através de uma porta de correr que desapareceu rapidamente. Fiquei completamente sozinha, apenas esperando, mas nunca tive nenhuma apreensão ou medo. Tudo o que lembro depois disso é ouvir minha mãe gritar. Ela tinha estado desaparecida por mais de 40 horas. Gritou quando me descobriu deitada na minha cama, no quarto do hotel, quase 2 dias depois de ter sido reportada como desaparecida. Isso é tudo que me lembro. Fui a psiquiatras e fiz terapia regressiva, mas não consigo lembrar mais detalhes. Suponho que fui abduzida por alguém ou algo. Por que mais estaria fisicamente desaparecida por quase 2 dias, reaparecendo com as mesmas roupas de dormir? Nada era diferente. Não tive efeitos negativos desde então. Ao longo do tempo, sofri alguns eventos que podem estar relacionados à minha abdução. Tenho certeza neste ponto de que fui realmente abduzida por seres desconhecidos. Levou muito tempo para aceitar esse fato. Infelizmente, meus pais, especialmente minha mãe, nunca superaram o incidente. Meus pais se divorciaram em 2009 e minha mãe posteriormente faleceu. Depois do divórcio, estou começando a enfrentar os fatos e aprender a lidar com o que aconteceu comigo. Minha lembrança do evento ainda não é totalmente acessível para mim. Tive muitas sessões de hipnose com vários médicos, mas sempre é a mesma coisa. Nenhum dos meus recordações é diferente. Meu marido mencionou que, às vezes, falo em meus sonhos até o ponto em que parece que estou tendo uma conversa com alguém. Algumas semanas atrás, estava falando em meus sonhos e meu marido ouviu respostas. Essas respostas eram parte da conversa e vinham de outra parte do quarto. Ele não viu nada de incomum, mas sentiu que algo estava lá enquanto conversava comigo. Houve pedaços e fragmentos de outra atividade estranha ao longo dos anos, mas esta revelação me surpreendeu muito. Com quem poderia estar falando?
Normalmente, não sonho enquanto durmo e não tenho nenhuma lembrança de conversas. Poderia estar em contato com meus abdutores? A verdade é que não quero mais descobrir. Em uma noite tranquila no meio do Atlântico, a bordo do guarda-costas Spencer 36, uma tripulação de 140 homens, incluindo um fotógrafo, testemunhou um avistamento de um OVNI. Este OVNI tinha luzes mutáveis e movimentos surpreendentes. Te convido a me acompanhar enquanto ouvimos o segundo relato da noite. Não se esqueça de se inscrever para não perder os próximos capítulos como este. Para reiterar o que experimentamos a bordo do guarda-costas Spencer 36, comissionado em 1936 e dado baixa em 1974. É importante mencionar que há um Spencer mais novo em serviço, mas não é aquele em que estive. Meu barco era um cortador de 99 metros, que você pode ver se procurar no Google. Tentei com todas as minhas capacidades lembrar a data exata dos eventos descritos. No entanto, dado que tivemos tantas estações oceânicas, é desafiador determinar qual foi especificamente a que ocorreu isso. As condições eram quentes e o mar tranquilo. O avistamento ocorreu durante a noite a bordo do Spencer. Havia 140 homens e um grande número de meus companheiros de tripulação testemunharam o que eu vi. Tanto oficiais como marinheiros viram o que eu vi. Lembro-me de um tripulante, cujo nome omiti, que tinha equipamento fotográfico de última geração. Acredito que tinha uma câmera Olympus com lente telefoto. Ele foi um dos que fotografaram este OVNI. Estávamos no meio do Atlântico, com todas as luzes de navegação acesas como de costume. Lembro-me de alguém exclamando: "Venham para o convés, há um OVNI." O objeto voador tinha luzes brilhantes que mudavam de cor. Era como se o OVNI nos examinasse. Um navio com todas as suas luzes de navegação acesas seria facilmente visível de cima no Atlântico. Eu, cuja especialidade também omiti, junto com colegas de tripulação cujos nomes e especialidades suprimi, testemunhamos este evento. Embora não possa ter certeza se estavam a bordo para este dever específico, tenho certeza de que pelo menos um deles estava. Infelizmente, não consigo me lembrar dos outros. O OVNI descenderia flutuando sobre nós. Podíamos ver o que descreveria como escotilhas rotativas enquanto flutuava. As luzes mudavam de cor, depois, em um segundo, acenderia, tornando-se diminuto. Parecia mostrar sua destreza, como se soubesse que estávamos observando. Deslocava-se rapidamente pelo céu em um segundo, fazendo ângulos retos. Muitas fotos deste navio foram tiradas com uma lente telefoto. Lembro-me de estar ansioso para ver as fotos depois que fossem reveladas. Infelizmente, nunca as vi. O espetáculo durou aproximadamente 1 hora. Mensagens sobre este avistamento foram enviadas a Washington. Quando fomos substituídos do dever na estação oceânica, retornamos à ilha do governador Yankee Pierre, nosso porto-base. Não estávamos preparados para a recepção que nos esperava ao atracar. Notei muitos homens de preto prontos para embarcar em nosso navio. Normalmente, depois de atracar, aqueles que não estavam de serviço recebiam uma licença de 72 horas. No entanto, desta vez, ninguém foi autorizado a deixar o navio. Cada um de nós foi interrogado por esses homens de preto. Fomos ordenados a assinar declarações jurando que não tínhamos visto nada. A advertência era clara. Mencionar este evento a alguém teria graves consequências. Fomos expressamente proibidos de nos aproximar de qualquer meio de comunicação com esta história. Fomos informados de que o descumprimento desta ordem resultaria em perseguição pelo governo. Mais tarde, descobri que, a um amigo meu, o tripulante cuja especialidade omiti, confiscaram todo o seu equipamento fotográfico, incluindo fotos e ferramentas de revelação. Ele não recebeu nenhuma compensação por seu caro equipamento. Simplesmente lhe tiraram. Até aqui, meu relato. Memórias enigmáticas. As figuras misteriosas da minha infância. Em um momento da sua infância, o protagonista viveu uma experiência paranormal inesquecível em sua casa de infância. Acordou no meio da noite sentindo uma estranha premonição. Ao investigar, deparou-se com 2 figuras humanoides na escada de sua casa. Continuemos com o terceiro relato da noite. Lembre-se de dar um like para mostrar seu apoio ao canal. Obrigado. Tive experiências paranormais durante toda a minha vida, mas a mais vívida ocorreu quando eu tinha 6 ou 7 anos. Nunca fui um bom dorminhoco e raramente dormia a noite toda. Nesta noite em particular, acordei como de costume, mas desta vez experimentei uma sensação realmente estranha, indescritível.
semelhante à premonição de um mal iminente. Em nossa casa, uma grande escada adornada com um encantador candelabro destacava-se proeminente. Os quartos dos meus irmãos estavam ao lado do meu, permitindo uma visão clara da escada que se estendia desde o térreo até o patamar. Fora da porta do meu quarto, impulsionado pela curiosidade, decidi investigar essa sensação peculiar. Então saí da minha cama, abri a porta do meu quarto e o que vi foi verdadeiramente incomum. 2 figuras estavam posicionadas no meio da escada. Não pareciam fantasmas transparentes ou brilhantes. Em vez disso, pareciam completamente sólidas e humanoides. O único aspecto ligeiramente estranho era sua vestimenta. Longos trajes semelhantes a camisolas e a figura da frente segurava um antigo lampião. Meu primeiro pensamento foi de intrusão. Tentei chamar meus pais, mas me encontrei imobilizado. Não pelo medo, pois não me lembro de sentir medo, mas como se estivesse congelado. Só podia observar enquanto essas figuras subiam as escadas. Estranhamente, quando chegaram ao topo, nem mesmo me olharam, embora eu estivesse diretamente em sua linha de visão. Era como se fosse invisível para eles. Além disso, não conseguia discernir seus rostos. Não é que eles não os tivessem, mas suas características permaneciam esquivas. Direcionaram-se para o quarto do meu irmão. Contrariamente ao esperado, não passaram pela porta, mas sim entraram por uma porta aberta, o que era peculiar, pois não me recordava de estar aberta antes de eu ir para a cama. A última lembrança que tenho é de ver essas figuras entrando no quarto do meu irmão. Na manhã seguinte, acordei no chão em frente ao berço dele, dentro do quarto dele, sem lembrar de ter caminhado até lá. Até hoje não tenho certeza se foi um sonho ou realidade, mas a vividez da experiência perdura. A casa da minha infância, cenário deste evento, estava localizada ao lado de um cemitério, separada apenas por uma cerca de arame. Desde criança, lembro-me de ter escalado essa cerca e conversado com os habitantes das sepulturas. Nunca compartilhei esta história antes, pois ela se sentia intensamente pessoal. Em 1982, durante as festividades em Vermont, ocorreu um evento misterioso. Às 2 da manhã, uma mulher em questão me acordou preocupada com uma luz que flutuava sobre uma barragem hidroelétrica em construção no vale. Convido-te a acompanhar-me na emocionante experiência do último relato desta noite. Não podes perder. Em 1982, eu tinha 12 anos e isto foi o que aconteceu. Presta atenção. Uma noite durante esse inverno, e perto das festas, minha mãe me acordou abruptamente de um sono profundo às 2 da manhã. Parecia assustada, ansiosa por confirmar que não estava perdendo a razão. Nossa casa em Vermont estava situada no alto do lado leste do vale do rio Winus. Da janela do meu quarto, estendia-se uma vista impressionante de 32 quilômetros através do vale até Camel's Hump. Aproximadamente a 13 quilômetros de distância no vale do rio, havia uma barragem hidroelétrica em construção. Naquela época, ainda estava em construção e uma enorme grua se erguia sobre o local. Durante a temporada de Natal, uma série de luzes enfeitava a torre da grua, assemelhando-se a uma árvore de Natal visível de nossa casa. Alarmada, tanto quanto minha mãe, uma luz flutuava sobre a barragem, mudando de cores vermelho, azul, verde, branco e depois vermelho novamente. Movia-se para frente e para trás quase imperceptivelmente, ocasionalmente saltando para cima e para baixo. Sendo entusiasta da aviação, mesmo nessa idade, minha mãe pediu minha opinião sobre o assunto. No entanto, eu não fazia ideia. Do nosso ponto de observação, era difícil discernir se o objeto estava se movendo na montanha além do rio ou se estava no ar entre nós e o lado distante do vale. Porém, parecia estar manobrando sobre as luzes da grua. Minha mãe ligou para o aeroporto internacional de Burlington, perguntando se alguém tinha informado sobre essa luz enigmática no vale. Previsivelmente, descartaram suas preocupações, sugerindo que ela poderia estar exagerando, e informaram que nada incomum estava acontecendo. No entanto, forneceram o número de contato de nossa instalação militar mais próxima, a base aérea de Plattsburgh. Seguindo minha sugestão, ela entrou em contato com eles e relatou nossa experiência. A resposta foi previsivelmente semelhante, desdenhosa e incrédula. Apesar das respostas, era uma noite de excepcional clareza. Portanto, voltamos à janela para continuar observando o objeto. Depois de 5 minutos, ocorreu um evento inesperado.
Do lado oposto do vale, vários aviões emergiram sobre a crista, voando em formação e descendo para o vale. Suas luzes de colisão, mostrando os estrobos vermelhos, verdes e brancos habituais, eram claramente visíveis. Supus que eram aviões militares e fiquei maravilhado com sua rápida resposta. Plattsburgh estava pelo menos a 80 quilômetros de distância pelo ar, mas pareciam ter coberto essa distância rapidamente, presumivelmente em plena potência militar. Eles estariam prontos quando ligamos, ou já estariam a caminho. Quando os aviões se aproximaram do objeto misterioso, a uma distância de aproximadamente 3 quilômetros, o objeto intensificou abruptamente seu brilho, tornou-se completamente branco e subiu verticalmente a uma velocidade incrível, aparecendo no céu noturno. Observamos hipnotizados enquanto os aviões davam algumas voltas na área, antes de se retirarem por sua rota original. Após isso, decidimos encerrar nossa vigília. O evento foi tema de conversa entre meus colegas do ensino médio. Alguns o testemunharam, enquanto outros ouviram falar dos aviões. No entanto, nunca apareceu nas notícias. O incidente continua sendo um mistério não resolvido em minha vida, mas certamente influenciou minhas crenças sobre os visitantes extraterrestres. Era uma sexta-feira à noite típica. Seu pai, com quem vivia enquanto frequentava a universidade em Montana, havia ido dormir por volta das 22 horas. Ela ficou acordada até aproximadamente 23h30. Desligou a televisão e deitou-se em sua cama, mas depois de um tempo pegou seu telefone e começou a navegar. Isso durou cerca de 45 minutos antes de finalmente decidir ir dormir. Ela percebeu que sua garganta estava um pouco seca, então levantou-se para pegar um pouco de água na geladeira. Seu quarto costumava ser uma segunda sala de estar ao lado da cozinha, então não havia porta no batente, apenas uma cortina grossa. Conforme ela se aproximava da cortina, tudo estava normal. Era apenas uma noite típica. A única coisa que parecia um pouco fora do comum era o quão silencioso estava. Não havia grilos lá fora, o que era incomum, já que ela morava em uma casa de campo isolada, onde sempre havia grilos. Ainda podia ouvir o som branco do gerador de seu pai em seu quarto, que ele usava para ajudar a dormir. Parecia uma noite-tarde típica. Ela abriu a cortina para entrar na cozinha e experimentou a coisa mais assustadora de toda a sua vida. Atrás da cortina estava o que ela acreditava ser um extraterrestre. Estava de frente para o corredor do quarto de seu pai e estava em uma posição agachada. Tinha uma luz noturna plugada diretamente acima da bancada da cozinha. Então, ela presumiu que estava tentando evitar essa luz. Sua cor de pele era uma espécie de cinza escuro metálico. Quando ela abriu completamente a cortina, o alienígena virou bruscamente a cabeça para olhá-la. Ela arfou e foi imediatamente dominada por uma sensação imensa de medo e terror. Estava literalmente paralisada pelo medo. Ela só ficou ali com a mão na cortina, com a boca aberta, olhando para ela por alguns segundos, e então tudo ficou negro. Ela recuperou a consciência 1 hora depois e estava deitada em cima de sua cama, as cobertas ainda feitas. Seu coração estava a 1000 por hora. Ela viu algo à sua esquerda, que era a parte mais escura de seu quarto, e tinha uma porta que levava à garagem. De pé em sua cama estavam 3 figuras de cor cinza escuro. Eram altas, suas cabeças quase tocavam o teto dos 2,5 metros de seu quarto. Ela virou a cabeça, olhou para eles e começou a experimentar a mesma sensação de terror como antes. Era a mesma sensação exata de medo e paralisia. Não conseguia se mexer, não conseguia falar, não conseguia fazer nada além de olhar. Eles a olharam por muito mais tempo do que alguns segundos. Ela sentiu que durou 1 minuto completo ou mais. No final desse minuto, a criatura do meio se inclinou um pouco e moveu a mão em direção ao seu pé. Bateu o dedo no seu pé 3 vezes lentamente. Cada vez que batia, uma estranha sensação pulsava pelo seu corpo. Era apenas uma energia estranha que ela não conseguia realmente descrever. Depois da 3ª pulsação, ela se acalmou. A criatura se levantou novamente, e então tudo ficou negro de novo. 1 minuto ou 2 depois, ela recuperou a consciência novamente, ainda em cima de sua cama, as cobertas ainda feitas. E imediatamente começou a chorar. Não apenas algumas lágrimas, estava literalmente chorando muito. Nos minutos seguintes, toda essa emoção se acalmou,
e ela pegou seu telefone na mesa de cabeceira. Eram 1h33 da manhã. Ela não dormiu nada naquela noite. Apenas ficou lá na cama, tentando se explicar o que acabou de acontecer. No ano desde que isso aconteceu, ela ainda não tinha encontrado uma explicação que não envolvesse extraterrestres, demônios, fantasmas ou algum tipo de fenômeno paranormal. Pensou em paralisia do sono no início, mas nunca tinha adormecido antes de ver o primeiro. Ainda estava completamente acordada quando foi tomar um copo de água. Não estava sonhando porque ainda não tinha dormido quando os 3 vieram logo depois. Ela pensou que poderia ser paralisia do sono, já que acordou em sua cama e incapaz de se mexer ou mesmo gritar quando a olharam. Mas como chegou à cama quando a última coisa que lembrava era olhar para o primeiro em sua cozinha? Sabia que alucina quando experimenta a paralisia do sono, mas como viu 3 seres distintos que essencialmente permaneceram imóveis. E o que era essa sensação toda vez que tocava em seu pé? Se fosse paralisia do sono, nunca a tinha tido antes e não a teve desde então. Se foi algum tipo de colapso mental espontâneo, nunca tinha tido um antes e não teve desde então. Cada vez que pensava nisso, sentia uma sensação de inquietação. Apenas pensar no medo que sentiu naquela noite a deixava inquieta e nervosa. Naquela noite, sentiu como se estivesse enfrentando a morte, mas não sabia se o que estava em sua casa ou o que imaginava era maligno. Não sabia se lhe fizeram mal ou se fizeram algo a ela ou a seu pai. Não sabia se estava louca, privada de sono, ou se realmente encontrara extraterrestres em sua casa. Vira e sentira algumas coisas estranhas antes e depois, incluindo lapsos de tempo, vendo o que acreditava serem OVNIs e animais no rancho onde moravam sendo mutilados. A coisa do tempo perdido foi realmente um pouco assustadora. Estava enviando mensagens de texto para seu irmão sobre videogames no meio da manhã. Estava no meio de uma resposta deitada na cama de seu quarto quando, de repente, estava sentada no sofá da primeira sala de estar em frente à cozinha. Tinham passado 7 horas inteiras e ela não se lembrava de nada disso. Havia 2 mensagens de texto de seu irmão com 1 hora de diferença. O primeiro perguntando se ela havia recebido sua mensagem e o segundo eram apenas alguns pontos de interrogação. Estava confusa e realmente não sabia o que fazer. A coisa dos OVNIs se explica por si mesma. Tinha visto luzes voando sobre sua casa à noite. Havia um aeroporto a 1 hora de distância, e ela via aviões de vez em quando. Mas essas luzes sempre eram muito rápidas para serem um avião, muito lentas para serem um avião, ou muito silenciosas para serem um helicóptero voando baixo. A mutilação dos animais foi a parte mais triste para ela. Tinha cerca de 10 gatos externos, ou gatos de celeiro que alimentava regularmente, e que afastavam cobras, insetos e assim por diante. A maioria deles era esterilizada e vacinada, mas ainda apareciam novos gatos e de alguma forma ficavam prenhes de vez em quando. Um deles foi morto por um puma, um cachorro de rua, um coiote ou outro gato. Era horrível, mas acontecia. Mas havia alguns nos últimos meses que não faziam sentido, e todos eles eram da mesma maneira, um corte único no meio de seus corpos, correndo desde sua mandíbula até seus genitais. O corte atravessava todo o externo deles e tudo mais. Sempre era perfeitamente reto, e nenhum de seus órgãos internos ou algo mais estava danificado. Era como se alguém tivesse pego uma lâmina ou algo assim e os cortado. Foram encontrados em sua entrada, nunca havia sangue e o gato simplesmente estava morto no chão, já em rigor mortis. Não fazia sentido e a entristecia porque tinha criado a maioria desses gatos desde que eram filhotes. E você, já passou por algo parecido? Conte-nos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever e curtir o vídeo. Até a próxima história aterrorizante.